Bom, dando sequência então ao nosso conteúdo, pessoal, vamos falar sobre reflexão luminosa. Então vamos lá. A ótica geométrica, ela se baseia em algumas particularidades. Vamos lá. Primeiro você conhece um pouco da luz, meios, cores, né, fontes luminosas, beleza? Depois nós estudamos ali os princípios da ótica. Por que, que a ótica ela é comparável à geometria? Legal? Depois você vê a parte de aplicações, né? Câmera escura, sombra penumbra, eclipses e tal. E aí, pessoal, nós partimos para a parte de fenômenos. São dois fenômenos. O primeiro é reflexão e o segundo chama-se refração. Legal? É, Em resumo, é isso aí. Certo, pessoal? São capítulos longos, tá? Não vou falar rápido com vocês sobre reflexão, eu vou ficar em algumas aulas com vocês, mas começando agora. Tá legal, pessoal? Bom, primeiramente vamos entender o que é reflexão, tá? Reflexão da luz é o seguinte: é a permanência de um raio de luz em seu meio de origem ao incidir em um material opaco. Vamos lá? Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, um material opaco que é a minha calculadora, certo? Material opaco é o que mesmo, professor? É aquele material que não permite a passagem de luz. Diferente dessa lente aí, ó, você consegue ver meu olho, porque a luz atravessa essa lente. O mesmo não ocorre com a minha calculadora. Legal? Então, quando a luz ela sai da lâmpada, atinge a minha calculadora, ela não atravessa a minha calculadora. Ela atravessa o ar aqui, bate na calculadora e volta para o ar. Ou seja, o ar é o meio de origem. Você só está me vendo agora, pense nisso. Por quê? Eu estou sendo iluminado, a luz que chega em mim não atravessa o meu corpo. Meu corpo não é transparente, meu corpo é opaco, né? Então a luz que chega em mim reflete para a câmera do meu celular e aí você consegue me enxergar. Legal? Isso que é reflexão luminosa, então. Tudo bem? Só um segundo. Certo, pessoal? Galera, já lavou suas mãos com álcool em gel? Está legal aí na higiene das suas mãos, pessoal? Vamos lá, hein? Olha lá, hein? Então vamos lá, pessoal. Existem dois tipos de reflexão. Existe aquele tipo de reflexão que eu olho para alguma coisa e eu consigo ver uma imagem, como é o caso de um espelho, a lâmina d'água e assim por diante, né? E existe aquela reflexão que eu não consigo ver imagem, certo? Então aí nós temos os tipos de reflexão. Repare só, pessoal. Aqui à esquerda eu tenho uma superfície regular. É uma superfície lisa, polida, totalmente na horizontal aqui, por exemplo, tá? Como é o caso de um espelho plano, que nós vamos ver a partir de hoje. Os raios luminosos atingem essa superfície organizados entre si, eles são raios paralelos. E como a superfície é regular, haverá uma regularidade na reflexão. Os raios chegam paralelos entre si e são refletidos paralelos entre si também. Beleza? Aqui do lado direito nós temos o que? Ah, claro, a reflexão é chamada de regular aqui à esquerda. Do lado direito eu tenho uma superfície irregular, tipo uma parede, tipo uma mesa, tipo chão, né? Olha só, tudo chapiscado, rugoso, tudo imperfeito. Legal? Essa é uma superfície irregular. Da mesma forma como aconteceu com a superfície regular, os raios atingem ela organizados entre si, isso não é problema. Só que como a superfície, dando um zoom, tá, ó. Opa, como a superfície ela é completamente irregular, cada ponto de incidência aqui, ó, oferece a cada raio uma reflexão distinta, uma reflexão diferente. Tá legal? Então o que, que vai acontecer? Um raio reflete para um lado, outro raio reflete para o outro raio reflete para o outro lado e outro raio para outro lado ainda. Então, por exemplo, você olha a minha camisa aqui, você consegue ver a sua imagem aqui? Não, você não consegue ver. Você consegue ver a cor dela. Por quê? Porque essa aqui é uma reflexão irregular chamada de difusa. Quando você está diante de um espelho, você consegue ver a sua imagem. Legal, galera? E
esses são os casos dos tipos de reflexão. Nós temos a reflexão regular e a irregular, também chamada de difusa. Beleza? Leis da reflexão. Já parou para pensar, pessoal, que todo dia quando você acorda, vai ao banheiro, escova os dentes, se olha no espelho, se arruma, já percebeu que você sempre vê a mesma pessoa, né? Por exemplo, olha, quando eu vou no banheiro lá, vejo a minha imagem no espelho, eu vejo sempre o Alex. Ontem eu vi o Alex, hoje eu vi o Alex, amanhã eu vou ver o Alex, semana que vem eu vou ver o Alex. Será que tem algum dia que eu vou ver outra pessoa? Vou ver lá o, sei lá, o Neymar, né, da minha frente. Vou ver Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, vou ver Drake, vou ver alguém, Post Malone, vou ver alguém desse tipo aí, galera. Não, é sempre eu. Por quê? Porque a luz que sai de mim, bate no espelho e volta para os meus olhos, sempre obedece a algumas leis. Vamos falar dessas leis aqui agora. Tudo bem? Olha só. Inicialmente eu tenho um espelho aqui, certo? Beleza? Ah, lembrando que as leis da reflexão servem tanto para uma reflexão regular como para irregular. Nós vamos tratar aqui mais a regular porque fica mais fácil de entender. Tudo bem? Então aqui eu tenho aqui um raio incidente, ele chega aqui no meu espelho, tá? Eu vou chamar esse raio de RI, raio incidente, tá? E nesse pontinho aqui, ó, nesse ponto onde a luz atinge o meu espelho, eu traço uma reta pontilhadinha aqui, tá? Chamada de normal, reta normal. A reta normal é muito importante, tá, pessoal? Atenção. A reta normal, ela é perpendicular com o espelho. Ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. E entre o raio incidente e a reta normal, eu tenho o ângulo I. Ângulo I é ângulo de incidência. Tudo bem? Beleza, o raio chegou aqui, bateu aqui e agora ele será refletido. Raio refletido, RR. Legal? Entre o raio refletido e a mesma reta normal, nós temos o ângulo de reflexão. Tudo bem? Olha só, pessoal, atenção, muita atenção nesse ponto, tá, galera? Ângulo de incidência não é esse ângulo aqui, ó. Não é o ângulo formado com a superfície. Ângulo de reflexão não é esse ângulo aqui, não. Não é o ângulo formado com a superfície. Ângulo de incidência e ângulo de reflexão são ângulos formados com a normal. Por quê, professor? Porque, pessoal, mais para frente fica mais fácil, matematicamente falando, trabalhar com esse ângulo aqui do que com esse ângulo aqui. Tá legal, pessoal? Lembrando, como a normal e o espelho formam um ângulo de 90 graus, você concorda comigo que o ângulo de incidência ele não é complementar ao ângulo formado com a superfície? O que são ângulos complementares mesmo, rapaziada? Pois é, são ângulos cuja soma dá 90 graus. Então, por exemplo, se aqui é 30 e vale 60, concorda? Né? E quais são as leis? Primeira lei da reflexão. Os raios incidente e refletido são coplanares. Ou seja, coplanares significa que os raios eles pertencem ao mesmo plano. Nossa, professor, mas o que tem de mais nisso aí? Nesse fato dos raios serem coplanares? O que tem de mais? Como é que é o nome da matéria que nós estamos estudando, pessoal? Chama-se ótica geométrica. Isso significa que a geometria contida na ótica está associada à geometria plana. Coplanares pertencem ao mesmo plano. Beleza, pessoal? Segunda lei da reflexão. Os ângulos de incidência I e de reflexão R são iguais. É justamente por isso, pessoal, que quando eu estou diante de um espelho, os raios que saem de mim atingem o espelho e voltam para mim, eles voltam organizados entre si. Os ângulos são iguais. É por isso que eu consigo me ver no espelho tranquilamente. Legal? Olha o robozão aí. O robozão
para quem não sabe, é o apelido carinhoso para um dos melhores jogadores de futebol que já passou por esse mundo, certo? Cristiano Ronaldo. Olha só o gajo, né? Tô atualizado, hein? Já coloquei ele na Juventus. Tá legal? Pessoal, como que a imagem de Cristiano Ronaldo será formada diante de um espelho, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui o espelho, certo? Atenção para um detalhe, tá, gente? Tá vendo esses 3 risquinhos em cima e 3 risquinhos embaixo? Se esses 3 risquinhos estão do lado direito, significa que o espelho reflete pelo lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado refletor. O lado direito é a parte traseira do espelho, que fica encostado na parede lá no seu banheiro, por exemplo. Legal? Pessoal, você lembra da nossa aula sobre... A aula anterior, né? Sobre câmara escura? Quantos raios de luz eu utilizei para formar a imagem daquele objeto, né, daquela pessoa lá que foi fotografada? 2 raios. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Sempre, sempre, always. Always significa sempre. Sempre quando eu vou formar uma imagem de alguma coisa diante de um espelho, uma lente, uma câmera escura e assim por diante, eu uso 2 raios luminosos. Olha só. O primeiro raio luminoso parte do topo do nosso objeto, ou seja, da cabeça dele. Legal? Nosso objeto, no caso, aí é o Cristiano Ronaldo, é o gajo robozão. E aí, ele tem uma altura e ele está a uma certa distância desse espelho. Lembra dessas letras, pessoal? O é o tamanho do objeto, P é a distância do objeto até o espelho, né? Até qualquer coisa, até a câmera escura, até o espelho, até a lente, até não sei quem. Legal? Então, como eu falei para vocês, o primeiro raio luminoso vai partir do topo do Cristiano, da cabeça dele aí, ó. E esse raio luminoso, pessoal, é um raio que atinge o espelho, formando com ele um ângulo de 90 graus. Muita atenção nessa hora. Se o raio de luz é perpendicular com o espelho, significa o quê? Que esse raio de luz ele está vagando, viajando em cima daquela reta normal. Ou seja, se a normal está aqui e o raio luminoso está em cima dela, o ângulo de incidência vale zero. Se o ângulo de incidência vale zero, o ângulo de reflexão também será igual a zero. Ou seja, o raio de luz ele vai refletir na mesma direção horizontal, só que no sentido contrário. Confere aí, ó, para trás. Legal? O segundo raio luminoso, pessoal, também vai partir da cabeça aqui de Cristiano Ronaldo, só que ela vai atingir a base do espelho, na altura do pé dele. Beleza? Na altura do pé dele. Esse raio luminoso ele será refletido para cá. Legal? Legal, né? Beleza, professor, cadê a imagem do Cristiano? Pois é, pessoal. Um raio de luz, ele carrega uma informação, tá, pessoal? Ele carrega uma informação. Então, por exemplo, esse primeiro raio de luz que veio nessa direção, ele carregava uma informação. Esse outro raio de luz que vem nessa outra direção, carregava já uma outra informação. Legal? Então, esses 2 raios luminosos, pessoal, quando eles refletem no meu espelho, gente, eles não se encontram. Esse raio vem aqui para a esquerda e esse raio vem lá para baixo. Esses raios não se cruzam, não se encontram. Ou seja, eles estão em rota de separação, de divergência. Isso significa que essa divergência tem uma origem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos prolongar os 2 raios refletidos. Esse é o prolongamento do primeiro raio refletido e esse é o prolongamento do segundo raio refletido. Legal? Então, olha só, esse raio que vem para a esquerda e esse raio que vem para baixo, eles têm uma origem aqui. Essa origem é uma origem virtual, certo? E é aqui que o homem ele é visto, na sua imagem. Legal? Nesse caso, olha só, ele tem um tamanho, a imagem do Cristiano tem um tamanho, e a imagem do Cristiano está a uma certa distância do espelho. Legal, pessoal? Nesse caso, galera,
o tamanho da imagem e do objeto são iguais, olha. Isso por quê? Porque essa linha que vai do topo da cabeça dele, pessoal, está na mesma direção que esse prolongamento, né? Esse prolongamento ele não está nem para baixo e nem para cima, ou seja, na mesma direção aqui. É o mesmo tamanho. E também eles estão à mesma distância, né? Em relação ao espelho. Se o Cristiano está a 2 metros do espelho, a imagem do Cristiano também está a 2 metros do espelho. Legal? Isso em questão de perspectiva, tá? Perspectiva. Legal? Muito bem. A imagem do Cristiano, ela é uma imagem o quê? Virtual. Que negócio é esse de imagem virtual, pessoal? A imagem virtual, nós temos algumas análises para fazer sobre ela. Olha só. A imagem virtual é uma imagem que ela é vista quando você olha para o espelho. Por exemplo, eu tenho um espelho aqui. Isso aqui é um espelho. Legal? Se eu olho para cá, eu vejo a minha imagem. Se eu olho fora do espelho, eu não vejo a minha imagem. E a imagem virtual é uma imagem que ela é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, tá? Essa imagem é direita. Direita porque está à direita do espelho, professor? Não. É porque o objeto está de cabeça para cima e a imagem também está de cabeça para cima. Legal? Eles estão igualmente orientados, certo? Essa imagem é do mesmo tamanho. Legal? O mesmo tamanho, como nós já falamos aqui, ó, é igual para ambos aí. Legal? E uma última característica que é o seguinte: a imagem ela é enantiomorfa. É uma palavra nova para vocês, eu sei. Enantiomorfa é o seguinte: olha só, vou explicar de um jeito mais didático para vocês. Repara aqui no Jeep, na camisa do Cristiano Ronaldo, objeto. Repara aqui, ó, pige seria o contrário, né? Ou seja, a imagem enantiomorfa é essa imagem que tem uma inversão horizontal. Ou seja, de uma forma mais técnica, o objeto e a imagem nunca, jamais poderão se sobrepor a ponto de ser uma coisa só. Como as minhas mãos, ó, eu não consigo sobrepor uma mão em cima da outra, viradas para a câmera, a ponto de ser uma mão só. Sempre vai ter essa distorção, essa coisa, por exemplo. Legal? E aí, galera, olha só. Eu vou falar de campo visual agora, né? O campo visual é muito utilizado na hora de você dirigir um carro, pilotar uma moto, né? Para você saber quem está nas laterais, né, do seu automóvel e assim por diante. Legal? Ou eu tenho uma pessoa enxergando um espelho e essa pessoa, ao olhar ao espelho em geral, tem acesso a alguns pontos daquele local que sem olhar para o espelho ele não teria. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso novo personagem, que é o Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Legal? Príncipe dos Saiyajins. Que vai ser o meu observador. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou falar para vocês o seguinte, ó. A luz ela vai sair do Vegeta e ela vai atingir o meu espelho. Beleza? O negócio é o seguinte. O Vegeta, ele não está com os olhos alinhados com o espelho. Por isso que eu vou prolongar aqui o meu espelho. O Vegeta, ele está a uma distância D do meu espelho. Vou usar essa letra agora, tá? D. Tudo bem? Então a imagem do Vegeta está na mesma linha que ele, né? Enantiomorfa, tá vendo? Essa inversão horizontal aí. Só um segundo, pessoal. Essa inversão horizontal e a mesma distância, D para um lado, D para o outro. Olha só que bonito, pessoal. Um raio de luz vai partir do Vegeta e vai atingir aqui o topo do espelho. E ele vai ser refletido proporcionalmente. Outro raio de luz vai sair do Vegeta e vai bater na base do espelho, na extremidade oposta, que também terá a sua reflexão. Legal? Rapaziada, posso prolongar aqui, né, os raios que foram refletidos, formando a imagem, por exemplo. E cadê o campo visual? O
campo visual é todo esse campo amarelo aí. Tudo bem, pessoal? Ou seja, aqui eu usei os raios saindo do Vegeta e refletindo no espelho. A mesma coisa pode acontecer de um raio vindo nessa direção, batendo no espelho e refletindo para os olhos do Vegeta. Tudo bem? Bom, isso significa que qualquer objeto que está nessa região amarela é visível pelo nosso observador, né? Olhando para o espelho. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa aqui, o Vegeta vai conseguir ver. Se eu tenho alguma coisa aqui, ele não vai conseguir ver porque está fora do campo visual, tá? Aqui não vai conseguir ver. Por quê? Porque está fora do campo visual. Aqui não vai conseguir ver porque está fora do campo visual. Só na região amarela mesmo. Tudo bem, pessoal? E chegamos aqui ao nosso último assunto, que é translação. Eu vou fazer alguns exemplos da apostila ainda com vocês, tá? Translação. E aí é o seguinte, nosso terceiro personagem é o nosso amigo Rick. Já assistiu Rick and Morty? Então, Rick. Tá aí, ó. Objeto, beleza. Ele está a uma certa distância do espelho, tá? E a sua imagem também está à mesma distância do espelho. Ótimo. Legal? Qual é a distância entre o objeto e a imagem? Qual que é a distância? A distância é D mais D. D mais D é quanto, pessoal? Não. D mais D não é D ao quadrado, não. D mais D é 2D, né? Quem respondeu 2D acertou. Muito bem. E aí é o seguinte, translação é uma situação onde você tira algo de uma posição e leva ele para outra posição. Eu vou usar aqui o exemplo do afastamento, tudo bem? Eu vou afastar o espelho do nosso Rick, do nosso objeto. Mais ou menos assim, repara, ó. Tá vendo? Eu afastei esse espelho, o espelho ele antes estava aqui, ó, beleza. E eu afastei ele X metros de distância. E aí? E a imagem agora foi para onde? Ué, a imagem está à mesma distância do espelho que está o nosso objeto. D mais X, D mais X para a imagem também. Legal? Antes da translação, qual era a distância mesmo entre o objeto e a imagem? Era 2D, você lembra, né? E agora, qual que é a nova distância? D mais D continua 2D. X mais X dá 2x. Interpretando o problema, repara só, pessoal. Eu afastei o espelho X metros e a imagem se afastou 2x metros. Então isso nos leva a uma análise. Ah, claro, Dzão aqui, ó, é a distância do objeto até a imagem, tudo bem, pessoal? Em geral, uma análise. Atenção. A distância que a imagem percorre é 2 vezes a distância que o espelho percorre. Tudo bem, pessoal? 2 vezes a distância que o espelho percorre, tá? Repetindo aqui então, ó. O espelho foi afastado X metros. A imagem foi afastado 2x metros, é o dobro. Em geral, se o meu espelho se afasta 10 metros, a minha imagem se afasta 20. A aproximação é a mesma coisa, tá, pessoal? Se o espelho se aproxima 1 metro, a imagem se aproxima 2 metros, tá? E assim por diante. Mas eu posso fazer uma brincadeira também. Se eu dividir todo mundo por tempo, ou seja, se o tempo de translação for levado em consideração, se o tempo em segundos ou em minutos ou em horas, sei lá, for levado em consideração do espelho se afastando ou se aproximando, gente, pensa com mais self. Ou seja, pensa comigo. O que é distância sobre tempo? Resposta certa. É a velocidade, tá, pessoal? Então, rapaziada, a velocidade de translação da imagem é 2 vezes a velocidade de translação do espelho. Legal, pessoal? Vamos então fazer aqui alguns exemplos. Olha só. Apostila, página
Olha, não coloquei a página. Legal? Não coloquei a página. Vou falar agora pra vocês qual que é a página. Minha apostila tá aqui, ó. Vamos lá. Só um segundo, só um segundo. Problemas técnicos. Aham. Achei. Tá aqui, ó. Tá aí a questão, né? Vou anotar aqui pra vocês. Fica tranquilo. Página 27. Questão 27 também. Tudo bem? Beleza. Página 27, questão 27. Analise o esquema abaixo referente a um espelho plano, tá? Olha, galera, eu tenho o observador e eu tenho um objeto, né? Um objeto que será observado aí, por exemplo. Tá legal? A imagem do objeto que será vista pelo observador localiza-se no ponto qual? Tá de sacanagem, né, galera? Tá de sacanagem. Olha só. Eu tenho o objeto aqui. Esse objeto, ele está a uma distância do meu espelho, certo? A uma distância aqui, ó, do meu espelho. Legal? Gente, o único ponto em que ele está na mesma linha é o 4, olha. A mesma distância, x para um lado, x para o outro. Resposta, letra D, sem caô, sem neurose, bem como sem caô. Muito bem, então, pessoal. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Dessa vez está com a página e tudo certinho aí, né, galera? Questão 21, página 21. Fala bem assim, olha. Uma vela de 20 centímetros está posicionada próximo a um espelho plano de 30 centímetros, conforme indicado na figura. Atenção sobre isso, tá, pessoal? A legenda do gráfico, ó, é que está em decímetros. O que significa isso? Cada centímetro aqui, ó, na folha, vale, na verdade, 10 centímetros. Então, assim, a vela está ocupando 2 quadradinhos, então ela tem 20 centímetros. O espelho está ocupando 3 quadradinhos, então ele tem 30 centímetros, portanto. Qual o intervalo de y em que um observador pode ser posicionado para que ele possa ver a imagem em toda a sua extensão? A imagem da vela em toda a sua extensão. Onde que está, então, aqui em y, o observador em que ele pode ver a vela? Legal? A posição do olho desse observador. A vela por inteiro. O que é a vela por inteiro, pessoal? A vela por inteiro simplesmente é o quê? É a parte de cima e a parte de baixo da minha vela. Legal? A parte de cima eu vou representar pelo vermelho. Vou até dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Legal? E essa parte superior vai atingir a parte superior do meu espelho também. O negócio é o seguinte, ó. Foi, atingiu. Verticalmente, olha só, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, né? Ou seja, eu tenho que subir 4 quadradinhos também, chegando até o 10. Lá em cima no 10. Beleza. Vou usar a cor azul para falar da base da vela. Legal? Então, tipo assim, o nosso observador, ele no máximo consegue enxergar o topo da vela no 10. E a base da vela? Bom, vamos lá então, ó. A base da vela, vou seguir aqui a diagonal mesmo, ó, já está tranquilo aqui para mim. E na reflexão também vou atingir aqui a diagonal. Legal? O que significa isso, meu jovem? Significa que se o observador estiver nessa região aqui, significa que a vela poderá ser vista, tá? Vista por completo. Ou seja, essa região em verde aí é o campo visual onde um observador ali poderá ver esse objeto. Vamos responder então a questão? Olha só, vai de 6 até 10, né? De 6 até 10, a resposta é a letra E. Pode marcar aí, entre 6 e 10. Legal? Meus queridos e minhas queridas, ficamos por aqui então. Começamos a falar sobre espelhos, tá? Eu já aproveitei nessa aula mesmo e já falei de uma aplicação com o espelho. Tudo bem? A partir de semana que vem, a partir da próxima aula, galera, vamos falar de novas aplicações com espelhos.
Vamos fazer mais exercícios aí da apostila de vocês. E é isso aí. Beleza, galera? Rapaziada, fica aqui um abraço pra vocês. Me despeço. Falou, valeu. Até a próxima semana. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.